Fala pessoal, tudo bem? Professor Jonathan Pereira com vocês aqui em mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos abordar processo construtivo. Isso mesmo, nós vamos falar um pouquinho, quais são os principais processos construtivos encontrados no Brasil, tá? E vamos explicar também aonde nasceu essa necessidade nossa, tá certo? Mas antes de a gente começar com o nosso tema, lembrando vocês, para quem não se inscreveu, faça inscrição no canal, compartilhem, o nosso vídeo aqui, curta o nosso vídeo também, para o YouTube entender que é um conteúdo interessante, que é um conteúdo acadêmico, educacional, e a gente possa compartilhar e chegar a conhecimento a mais pessoas, tá certo? Além do YouTube, eu também estou no Instagram, vocês podem procurar como Jonathan Professor, vocês me encontram lá onde eu vou postar para vocês um pouquinho da minha parte acadêmica, da minha atividade de trabalho e a gente conseguir compartilhar nossos conhecimentos. Beleza, pessoal? Então eu tenho algumas anotações aqui, então não repare se meu olhar às vezes for um pouquinho para baixo, para cima, que eu estou buscando as minhas notas, Vocês acham que é fácil fazer conteúdo para o YouTube acadêmico? Não é não, pessoal, é muito complicado. Principalmente a gente trabalhar nessas áreas técnicas específicas. Demanda um bom tempo de trabalho, um bom tempo de pesquisa. Mas vale muito a pena quando a ideia é compartilhar conhecimento. Então, pessoal, para a gente falar de processo construtivo, para a gente começar a discutir e lembrar alguns nomes dos mais usuais e tentar entender essa evolução que aconteceu dentro da nossa área, a gente precisa lembrar em qual momento isso se tornou necessário, Ou seja, qual foi o estopim, qual ponto realmente nós, da humanidade, começamos a nos preocupar em criar essa situação, de desenvolver processos, desenvolver novas técnicas. O start nosso, pessoal, está lá atrás, bem lá atrás, é quando a humanidade deixa de ser nômade. Tá? Então, até então, nós, da humanidade, nós éramos tribos nômades que andavam, percolavam, por toda essa terra, nossa aqui, buscando atender a nossa necessidade. Ou seja, então se eu tinha necessidade de comida, a gente ia para os lugares que tinha comida, então levava toda a estrutura para lá. Segurança, então nós íamos andando em tudo isso, então nós éramos uma sociedade nômade. Um certo momento da humanidade, isso tem um cisalhamento, racha esse conceito de ser nômade, tá certo? E a gente começa a ter então o conceito de fixação num local. Quando nós, da humanidade, começamos a ter essa necessidade de fixar no local, o que acontece? Gera uma outra necessidade. Falar de necessidade tem muito a ver com a engenharia, pessoal? Que a gente acaba atendendo sempre a necessidade de uma sociedade. Quando a humanidade ela deixa de ser nômade, ou seja, ela deixa de andar para buscar para atender a sua necessidade, e ela se fixa num ponto, certo? Nasce ali, então, para nós, é o primeiro conceito de necessidade de processo. O primeiro conceito de cidade, o primeiro conceito de urbanização, o primeiro conceito da engenharia. Ou seja, agora eu tenho um local fixo e eu preciso trazer tudo isso agora para cá. Eu preciso trazer a alimentação, eu preciso trazer a irrigação, eu preciso trazer a agricultura, eu preciso ter agora um local fixo e seguro. Então, a partir desse momento, a gente começa a ter todo esse conceito, beleza? Então, esse foi o nosso primeiro estopim, pessoal. E para a gente dividir, então, processos construtivos, nós vamos dividir em quatro momentos, tá? Ou seja, 4 grandes grupos, Nós temos os métodos artesanais, tá? O método tradicional, o método racionalizado e o método industrial. Então, a gente divide a nossa linguagem técnica, para falar de processo construtivo, nesses 4 grandes grupos. E a gente vai trazer um pouquinho para vocês aqui desses nomes hoje aqui e depois teremos vídeos exclusivos de cada processo. Então, olha o que vem pela frente no nosso canal, pessoal. Então, falar do processo artesanal, eu tenho que lembrar, pessoal, que ele tem que ter um conceito. O conceito inicial disso era o conceito de segurança. Tá? Ou seja, não percam essa linha de tempo nossa, tá? Da humanidade deixando de ser nômade e se fixando. Então, quando eu me fixo agora, eu tenho necessidade de criar algo seguro. Tá? Seguro o quê? Contra animais, contra ataques de outras tribos. Então agora é algo seguro, fixo, não mais provisório. Então agora tem que ganhar uma estruturação disso. Ou seja, e a gente não tinha técnica, então era por conhecimento empíricos. Ou seja, nós vamos testando e fazendo. Você não tinha metodologia naquela época, tá certo? E eu vou trabalhar com o material do meu entorno. Tá? Eu vou trabalhar com o material do que eu tenho naquela região. Tá? Ou seja, são materiais da natureza mesmo. Então eu estou falando aqui da própria argila, do próprio barro, de madeira, de galho, de folha, de bambu. Então tudo que era da natureza, tudo que eu tinha das pedras, tudo que eu tinha naquele local, eu uso então no chamado processo artesanal dentro da linha da engenharia civil, pessoal. Dessa forma, a gente vai lembrar um dos primeiros nomes assim mais conhecidos nossos é o taipa de pilão. Então, que nada mais é que um aramado, ou de bambu ou
ou de madeira, esse aramado ele cria uma estruturação, tá certo? E nós vamos jogar então a argila, nós vamos lançar essa argila para fazer esse revestimento, né? Então a gente tem esses primeiros conceitos, assim, os primeiros conceitos de processo, tá certo? Eles eram aramados com essa argamassa argilosa, né, que você jogava. Por isso que era uma taipa de mão, porque você jogava com uma certa intensidade e depois você fazia como se fosse um revestimento, tá? Para nesse momento aqui e tenta lembrar e relacionar isso com algum processo de hoje. Eu não vou falar que processo que é esse agora, mas eu quero que você, engenheiro civil, aluno da engenharia, tenta lembrar. O que lembra para vocês? Um aramado, tá certo? Com algo argamassado. Tentem lembrar isso do que a gente está usando muito e cresceu na nossa indústria e vem crescendo cada vez mais. A gente vai encontrar esse processo lá na frente, tá? Então você tinha isso no manual, isso era feito na mão mesmo, você tinha toda essa estruturação. Muitas vezes, pessoal, esse conceito ainda inicial, ele era um ábaco, né? Na verdade, ele lembrava muito uma toca, porque a gente não tem ainda o conceito do telhado. Então, esse formato de arco que é feito, pessoal, ele tem a ver com a chuva, né? Bati e já fazia todo esse escoamento, para não ter centralização. Então, apesar de você não ter toda uma metodologia, né, tem que respeitar a técnica, né? E respeitar muito a técnica. Porque graças a toda essa geração, toda essa humanidade que, por conceitos empíricos, deixar esse legado para a gente, nós da Civil conseguimos evoluir o processo, tá? E aqui eu deixo um ponto de reflexão para vocês. Nós da Civil evoluímos nos processos ou nós melhoramos os materiais? Né? Fica aí para depois vocês colocarem no comentário aqui qual que é o ponto de vista de vocês, depois que a gente terminar de analisar todos esses processos, tá? Então, um dos mais antigos, né, um dos pioneiros, taipa de mão para a gente, pessoal. Outro processo muito também usado na época, pessoal, nas tribos, era o chamado super adobe. Né? Que é o super adobe? Tá? Adobe vem da formação de tijolos, você também cerâmicos, então você tinha elementos cerâmicos que você fazia com a própria argila, tá? Você tinha aquela estruturação, mas nós tínhamos também um tal conhecido super adobe. Super adobe, pessoal, ele vai lembrar muito o conceito de guerra, ele vai lembrar muito o conceito de trincheira, lembra do saco de areia e estruturação? Né? Quem já viu, por exemplo, contenção de talude com sacos de areia, né? Toda essa concepção de compressão e distribuição das cargas, Super Adobe é muito isso, né? Quem gosta de assistir Discovery Channel, esses canais sempre trazem aí aquelas construções remotas, por exemplo, sempre tem alguém que faz, né, um Super Adobe aqui, que nada mais é que você fazer sacarias, tá certo? Com areia, compactar isso por sistema de pilão e aí você vai estruturar a sua unidade construtiva dessa forma, tá? Então esse é um conceito do Super Adobe, tá? Então ele trabalha por compressão, então os sacos são comprimidos, isso gera uma tensão no solo e distribui como se fosse uma grande sapata corrida. Olha que interessante, né? A gente repete isso hoje em concreto armado, mas a gente tem essa estruturação. Tem fundação? Jonathan não tem, então ele trabalha a sua distribuição direto no solo. E em alguns casos isso é envolvido, costurado com arame, criando alguns engaixes nesse ponto, então, mas a essência do Super Adobe é isso, pessoal. Sistemas de sacarias e você vai moldando a sua unidade, tá? Totalmente artesanal, beleza? Outro ponto é o chamado COB, né? C-O-B, que ele vai lembrar muito aquele conceitinho do João de Barro, né? Olha a gente tentando imitar, né? Tentando não, né? Imitamos, na verdade, a gente aprende muito com as técnicas da natureza, pessoal. O COB nada mais é que você criar elementos, tá certo? Eles geralmente podem ser circulares ou em formatos retangulares, ou uma grande massa de argila, tá certo? Uma grande massa de barro, uma grande massa disso, você moldar grandes paredes em loco, por exemplo. Então você pode ter os formatos menorzinhos dessas peças aí, você aglomera ela, tá? Vou deixar aqui para vocês umas fotinhas aqui, ou você criar esse grande elemento de massa, como se fosse uma parede de monobloco, tá? De barro. Conceito interessante, pessoal, o uso da palha, tá certo? Da palha, folhas secas, já fazendo, né, aquele vínculo com a adição de fibras, né, pessoal? Porque as fibras vão gerar tensões. Quando esse barro secar, a tendência é que ele fissure, que ele trinque normalmente, né, processo de evaporação, exatamente igual acontece no concreto armado nosso. E aí você faz a adição desses materiais, dessas fibras vegetais, e essas fibras vegetais tendem a segurar essa retração, tá? Nós inventamos alguma coisa? Não, nós simplesmente melhoramos o existente, pessoal. Então, olha o conceito de fibra já nessa época. Então, você tinha grandes paredes moldadas, esse sistema chamado COB, beleza? O outro sistema, então, que a gente pode comparar, se eu tenho a taipa de mão, eu também tenho a chamada taipa de pilão.
Tá? Se no conceito de tapa de mão eu pego essa argamassa e eu lanço ela com uma certa intensidade para ela colar no meu aramado e aí depois eu fazer um acabamento, a tapa de pilão é muito similar. Entretanto, eu crio uma forma disso, então eu tenho uma forma disso, aloco todo esse agregado, esse barro, essa argila, e com o pilão nós vamos compactar e comprimir isso de uma certa forma, tá certo? Ele é, podemos entender como se fosse uma evolução do Kobe, né? Como eu vou moldando assim ainda na mão, né, vou criar esse elemento. Aqui agora na taipa de pilão eu tenho então essa estruturação, tá? Tem a estrutura, lança esse material e com o pilãozinho a gente vai socando, né? Quando a gente soca nada mais é um adensamento, né? Então a gente vai compactar isso. Tiramos a forma, nós temos essa estrutura então da taipa de pilão, beleza? Um outro material também que no meu ponto de vista eu não considero, mas a gente tem ele como classificado como material artesanal, é o chamado solo cimento, né, pessoal? Uma mistura que varia de 70% a 80% de areia com cimento, mesma forma, moldagem, processo de secagem, tá? E você tem esses elementos, tá? Então, chamado solo cimento, e alguns vendem isso aí hoje como um tijolo ecológico, tá? Ecológico, tem cimento? Vamos discutir isso em outros vídeos, né? Para mim, quando tem cimento, pessoal, a gente não tem nada sustentável, né? Porque é por causa do processo dele, mas teremos vídeos sobre isso. Hoje é só processo. Um processo muito interessante também que o pessoal coloca como sendo artesanal, mas, não é, no meu ponto de vista não é, mas eu deixo aqui também no comentário, pessoal. Isso aqui não é. Isso aqui é um canal de discussões, tá? Técnicas. Então, por favor, comentem aqui, discutam. Eu não concordo com isso, eu concordo com isso. Fundamenta, né? É um canal de nível técnico aqui, beleza? É o chamado sistema ferro-cimento, que nada mais é, pessoal, que um sistema aramado, muitas vezes parecido com aquela tela de galinha, onde nós vamos jatear, né, uma argamassa, geralmente uma argamassa, né, por causa da trabalhabilidade, e criar uma estrutura disso, tá? É o ferro-cimento. Hoje utilizamos isso para contenção de talude, arrimos, né? Então ele está dentro dessa classificação. Eu acho que eu discordo desse processo, porque quando você fala para mim do processo artesanal, isso me remete realmente ao uso do material direto, tá? O que eu tenho ali naquele local, vou utilizar aquilo, tá? Eu estou falando aqui de argamassa, então já é um composto cimentício. Estou falando de um aramado, é um material feito. Então, eu colocaria isso dentro de uma outra classificação, beleza? Mas isso é a minha opinião, beleza? Mas tem sistema de ferro-cimento também, tá? Chama ferro-cimento. E a gente não pode deixar, né, pessoal, de comentar também que os sistemas construídos com fibra vegetal, com palha, com bambu, toda essa categoria também ela entra como artesanal, ou seja, né, as socas construídas pelos índios, né, as tribos africanas que tinham aquelas maravilhas de bambu construídas com as palhas. Todo esse tipo de processo, a gente classifica ele como processo artesanal, né, pessoal? Principalmente as obras de bambu, né, que parece que vem crescendo. Geralmente na região asiática, você tem essa característica até pela abundância desse material. Tá? Quem assistiu o vídeo da ponte do Rio Kwai, quem não assistiu, vai lá, assista, por favor, e comenta lá no vídeo, que a estruturação era processo artesanal, né? Era totalmente artesanal aquele processo, pessoal. Então, você tem o bambu tem uma característica interessante, ele tem uns nós internos que geram um contraventamento, ele gera um reforço estrutural, né? Então, o uso de bambu ele está crescendo novamente, né, pessoal? Eu acho que a gente é meio preconceituoso quando a gente fala de processos naturais, né? Que não é aquele conceito do natureba, não. É realmente entender o processo e saber aplicá-lo. O bambu ele vem crescendo, né, o seu uso, né? Obras de pedra, né, pessoal, que não tem como a gente não discutir isso, né? Obras de pedra, eu assim, tenho uma paixão, né? Toda vez que eu viajo, eu vejo uma obra de pedra, eu tiro foto. O pessoal não entende, mas eu tiro foto de obra de pedra, porque é coisa mais linda. Por quê, pessoal? Obra de pedra, ela é a bisavó, a tataravó da alvenaria, né? Ela é a tataravó da alvenaria. Então tá vendo que a técnica, ela melhorou, mas o conceito do processo é o mesmo. O que eram as obras de pedra? Eram pedras cisalhadas ou até escolhidas com o mesmo formato, realocadas, né? Ou contraventadas de uma forma que gerasse uma tensão de compressão, e isso ficava tudo unificado, tá certo? Depois a gente tem a evolução do processo de argamassa, né? A gente tem o chamado concreto em cimento romano, ligante, aí a gente começa a moldar a gente começa a melhorar esse processo. Mas aí sim, se você colocar uma pedra em cima da outra e isso contraventar, nada mais é do que você colocar um bloco em cima do outro e assentar, né?
Eu gosto muito de fazer essa pseudocrítica aqui, mas é para mostrar que nós não evoluímos tanto assim no processo construtivo. Mas nós melhoramos muito, sim, os materiais que foram utilizados. Mas a essência ainda é a mesma, tudo bem? Então, obras de pedra está dentro dessa categoria, aí sim é o meu xodó, pessoal. Tá? Passando por esse processo, nós também temos uma categoria chamada de mosaicos, tá? Que é onde você reutiliza materiais. Então vocês vão encontrar obras com garrafa PET, com garrafa de vidro, obras com pneu. Então é o reaproveitamento de materiais aplicados então para criar um processo sustentável. Aí você vai misturar um adobe, você vai misturar uma taipa de mão, taipa de pilão, um bambu. Então tem esse conceito também que nós podemos classificar como sistemas de mosaico. Tá? É a reaplicação de materiais que iam ser descartados para a aplicação de um processo construtivo, pessoal. Passando nesse andamento, nós terminamos o artesanal, aí a gente vai para o nosso tradicional. E qual que é o grande processo artesanal no Brasil? É o chamado casamento, né, pessoal? Concreto armado e sistema de fechamento. Né? Então, para nós, quando nos classificamos como tradicional, nós temos uma situação estrutural, ou seja, né, ela é limitada à ação de vigas e pilares e lajes. Eu tenho todo o esqueleto, toda a estrutura, depois eu tenho elementos de fechamento, que pode ser por bloco de cimento, bloco de concreto, bloco cerâmico, aí a gente tem fechamento. O que você, engenheiro civil e aluno de engenharia, tem que ter na cabeça? Quando vocês ouvirem processo construtivo artesanal, ele é uma estrutura que nos remete ao concreto armado e elementos de fechamento. Tá? Essa é o nosso conceito. E ele é o mais usual ainda, né? Mão de obra tradicional, né? Monto, caixaria, armo, desformo, concreto, score, tem toda essa sequência desse processo. Jonathan, mas por que é importante o engenheiro civil entender de processo construtivo, pessoal? Entender da técnica construtiva, entender dos diversos processos, isso vai nos orientar a planejar uma obra mais otimizada, a planejar a distribuição do recurso financeiro, a planejar a compra e aquisição de materiais, certo? Então nós temos um leque, né, de opções na mão. Quando nós somos contratados para poder gerenciar uma construção, pessoal, é muito importante entender os processos. Porque é por meio dos processos que você consegue vincular e trazer uma solução mais adequada para aquele projeto e trazer uma solução mais adequada para o nosso cliente. Né? Então, fazer o quê? Atender a necessidade dele. Lembra do nômade? Lembra da fixação? Atender a necessidade? A gente faz isso até hoje. Então, quanto mais conhecimento vocês tiverem em processo, quanto mais vocês entenderem das técnicas, mais esse leque de opções abre, mais conhecimento você tem, mais você se destaca no mercado. Beleza? Então, nosso tradicional é isso. Né? Viga pilar e fechamento. Passando por neste momento, pessoal, a gente tem, a partir da década de 80, uma necessidade de otimizar os processos na civil. A civil a gente tenta copiar as outras indústrias, mas as nossas variáveis são bem diferentes. Tá? Então, quando a gente entra na década de 80, a gente começa a debater escassez de material, a gente já começa a abordar outros pontos, nós da civil precisamos otimizar o processo. Então nós saímos de um conceito artesanal, sem controle de material, nada empírico. Evoluímos para um tradicional, agora onde você tem memória de cálculo, você já tem uma otimização de materiais, mas ainda o recurso ainda é mal utilizado, a gente tem outros recursos. Tá? E a gente passa agora para ter uma necessidade da questão racional do sistema. Tá? E nada melhor, pessoal, de a gente abordar sistemas racionalizados e industrializados do que a palavra otimização. Tá? Então agora a gente entra numa nova era. Quando a gente fala de tradicionais, a gente tem um conceito. Quando a gente migra, então, para o processo racional e industrial, a gente tem a palavra otimização. Tá? E quem é a mãe disso, né? Não tem como negar. A alvenaria estrutural, né, pessoal? A alvenaria estrutural ela veio com um conceito, né, batendo de frente com o conceito tradicional nosso, para desconstruir aquela ideia e inserir uma ideia racionalizada. Né? Projetos modulares, projetos de blocos, projeto muito mais detalhado. Então, forço agora a engenharia a pensar e detalhar mais os projetos. Eu tenho blocos específicos, tamanhos específicos. Eu deixo de ter vigas e pilares. Eu começo a ter grout, vergas e contravergas. Né? A laje ainda, os sistemas são parecidos, é o mesmo conceito, mas a gente tem outros conceitos que otimizam. No tradicional hidráulico elétrico, muitas vezes eu vou cortar essa alvenaria, colocar a tubulação e embutir, tirando resíduo. Quando eu trago isso para a alvenaria estrutural, isso sobe tudo. Né? Então tudo junto, eu vou subindo os blocos e vou subindo todos esses elementos, pessoal. É otimização? Sem dúvida. Né? Então a gente não tem como discutir. Então quando surge a necessidade, de novo, né? Falar para a necessidade de
evoluir no processo, a alvenaria estrutural ela puxa o carro para a gente, né? Ou seja, eu não tenho tempo de fazer pequenas etapas. Qual sistema então eu consigo fazer tudo junto? Aí a alvenaria estrutural, finalzinho de 80 e 90, ela vem e ela explode nesse conceito, né? A gente vai ter uma aula sobre a habitação brasileira e aí vocês vão ver a importância da alvenaria estrutural como divisor de águas para a gente nos processos, tá? Sempre com a palavra otimização. Então, a mãe aqui, a avó, a bisavó, né, dessa evolução é a alvenaria estrutural para nós. Tá? Passando por todo esse conceito de alvenaria estrutural, a gente tem a parede de concreto, surgindo também nesse conceito. Lembrando, agora eu quero otimizar mais ainda. Em vez de eu colocar bloco, 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 sobre tudo junto, será que eu não posso montar uma forma com tudo dentro de concretar e tirar no dia seguinte? Evolução do concreto, evolução do aditivo, tá certo? Evolução de métodos de cálculo. Opa, posso sim, né, pessoal? Então, a parede de concreto ela começa a concorrer com a alvenaria estrutural, tá? Lembrando, pessoal, eu sempre vou ter vantagens e desvantagens de todos os sistemas. Como nós vamos abordar os sistemas depois mais detalhados, e hoje é só para a gente relembrar eles, né, a gente vai destacar vantagens e desvantagens de cada processo, tudo bem? Hoje aqui é só um gostinho para vocês. Aí eu tenho a parede de concreto, então. Mesma forma, sobe tudo junto. Aí você vem falar para mim que eu demoro 5 dias numa casinha entre montar, formar. Opa, agora eu falei de novo da palavra otimização. E aí a alvenaria estrutural deixa um pouquinho de ficar, ela fica um pouquinho de lado lá, tá certo? E a gente começa a olhar com um pouquinho mais de amor e carinho para a parede de concreto, tá? Lembrando, quando eu tenho uma evolução de um processo, pessoal, eu tenho também paralelo a isso a evolução dos materiais, que é uma vantagem para nós, né? Então a gente começa a trabalhar com isso. Paralelo a isso, o que a gente tem? A gente tem os sistemas de steel frame, tá certo? Que vem com um conceito leve, com um conceito sustentável, né? Agora a palavra sustentabilidade ela volta com um outro olhar para nós. Também conhecido como construções secas, construções rápidas, né? Cargas leves, que me ajuda a reduzir a fundação, ela começa a trazer outras variáveis. Então a gente tem o steel frame e a gente também tem o conceito do wood frame, né, pessoal? Da mesma essência. Steel, o alumínio aço, e o wood, né, com o conceito de madeira. O wood é um pouquinho mais complicado de pegar aqui no Brasil, eu acho. É um trabalho de desconstrução de preconceito que a gente tem que fazer aqui ainda, tá? Porque tem madeira e tudo mais. Mas está ganhando espaço nesse ponto. Você tem o steel e você tem o wood, né, correndo aqui nas laterais, tentando bater na parede de concreto e, por consequência, bater na alvenaria estrutural. Tá? Então, são sistemas otimizados, são sistemas industrializados, né, pessoal? Outro ponto que a gente tem também, que entra na discussão para vocês entenderem um pouquinho, mas são chamados painéis monolíticos, ou seja, são painéis de PVC, painéis de EPS, fechado com sistemas de malha, tá certo? Depois você vai argamassar isso, tá? Agora, lembra que eu pedi para vocês guardarem a informação da taipa de mão, que era um aramado de bambu, onde a gente joga uma argamassa, né, de barro e argila com palha, e a gente reveste? Pessoal, o que é a parede de concreto armada? É um aramado, uma malha, né, que é 62, que é 92, né, que é 162, fechado numa forma, taipa de pilão e concreto. Você tem um monolítico, um aramado, jogando argamassa. Então você sabe que a gente melhorou o material, mas a essência é a mesma. A técnica ainda é a mesma, né, pessoal? Então nós temos painel monolítico. Vantagem para monolítico, sistema leve, fácil de montar, né? Hidráulica elétrica também sobe junto. Então eu quero que vocês tentem fazer essa leitura, né, desse vídeo aqui, dessa evolução. A gente foi mudando os materiais, mas a gente tem características muito similares, né, pessoal? Nós temos um sistema também chamado ICF, Insulated Concrete Forms, ou seja, né, eu faço formas de EPS em toda a minha obra com o sistema dentro. E aí eu concreto, e essas formas a gente não retira. Tá? Então é uma outra técnica também que vem crescendo para vocês entenderem a necessidade disso. Jonathan, será que tudo encaixa para projeto? Não, não. A função do engenheiro vai tentar olhar aquele projeto, olhar o recurso financeiro e aí sim tentar adequar aquele processo construtivo para aquilo. Tá? Essa é a nossa função. Por isso que quanto mais a gente entender de técnica, quanto mais a gente pesquisar e entender de processo, mais nosso cliente vai ficar satisfeito com a gente, mais o mercado vai ser bem atendido, tá, pessoal? Então a gente tem esse sistema também de EPS. Estão lá atrás ainda, né? O Brasil tem uma questão de normatização, tem uma questão tradicional ainda, a gente é difícil de evoluir. A gente acha que a gente evoluiu, não, é muito difícil. Tá? Chega sistemas novos, a gente olha, os próprios engenheiros são os primeiros a olharem de uma certa forma com o nariz torcido. Tá? A gente tem que desconstruir isso, e está na mão da nova geração da engenharia, pessoal. Aceitar
repensar esse conceito nosso, beleza? Um outro sistema que a gente tem também chamado de paredes de elevação, ou seja, inclinar para cima, os sistemas tip-up, ou seja, você constrói uma parede pronta, né, você faz todo o sistema no chão de parede, e aí você eleva a parede pronta. Né? Vantagem e desvantagem? Baixíssima mão de obra, mas né, os guindastes, os guinchos são fundamentais para isso. Né? Então a gente constrói no chão e levanta. Os sistemas tip-up, né, ou seja, inclinar para cima. Né? E aí, pessoal, a gente começa agora a entrar na década de o ano 2021, 2022, 2023, 2025, 2030, 2040, o que espera da engenharia. O que se espera da engenharia são as chamadas construções indústria 4.0, ou seja, sistemas modulares. Né? É o que a gente vem buscando aqui, é o que a gente está buscando evoluir. Ou seja, me traz uma casa pronta, me traz uma cozinha pronta, me traz um banheiro pronto, certo? Olha, agora a gente está dando um gap legal no processo construtivo. É como se eu tivesse uma linha de produção, agora eu tenho uma linha de produção em uma fábrica que me traz uma casa e eu vim e coloco. Que me traz um banheiro, eu venho e coloco, tá? Então são chamadas construções modulares, né, pessoal? Que é a nova pegada aí, tá? Montar isso numa área externa, agora sim trazer isso numa linhazinha de produção e a gente trazer a instalação. Né? Então é o que a gente está buscando nesse ponto, que a gente está nesse limite agora, pessoal. São chamadas construções modulares, né? Então é o que a gente está em busca, beleza? Pessoal, fecho esse vídeo com vocês de processo construtivo. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui se você nunca viu algum desses processos, ou comente aqui se você tem outro processo que o Jonathan não viu. Por favor, eu quero muito também aprender com vocês, beleza? Então não esquece, faça a inscrição, curte o vídeo, compartilha, tá certo? Me segue no Instagram, pessoal, e comenta aqui que processo construtivo, na sua opinião, foi realmente uma revolução na indústria da construção civil, pessoal. Eu fico por aqui, foi o professor Jonathan, espero vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal!